Então tu sentiu uma puta repercussão, pode-se dizer assim, depois do ocorrido, quando tu voltou pro trabalho, quando tu viu tua imagem, rodou o mundo, né? Não foi, E como surgiu daí o convite para ser presidente? Ou tu mesmo, como é que funciona? Eu não sei, eu sou totalmente leigo nisso aí. Bom, na verdade, eu desde cedo, inclusive esses dias eu recuperei que em 2000, depois do jogo, eu falei com o pessoal da Barra do Galo, na época já a torcida do Santa Cruz, e eles comentaram, a gente não foi no jogo porque a diretoria tinha prometido um apoio e a gente, no fim, não nos deram e a gente não conseguiu a grana e não foi. Porque eu sabia que eles iriam na partida, né? E daí eu mandei um e-mail pro presidente na época, inclusive era o Léo Schwingel na época, dizendo como é que vocês fizeram isso? Como é que vocês não apoiaram? Como é que não ajudaram a torcida? Eu fiquei feliz que deu essa repercussão, mas um clube como o nosso, de tantos anos, não pode ser o clube só de um torcedor. E mandei um e-mail e respondi assim, pena que eu moro em Porto Alegre, porque eu queria estar ajudando muito mais aí no dia a dia, sendo que um dos meus sonhos é um dia ser presidente de Santa Cruz. Isso tá num e-mail lá isso depois do jogo. de 2012, depois do jogo, né? Então eu já tinha essa vontade de um dia ser presidente do clube. Não imaginava que isso acabasse sendo tão cedo, né? Porque em 2013, final do ano ali, o Santa Cruz acaba caindo, né, em 2013, né, para a segunda divisão. Justo no ano do centenário, né? Justo no ano do centenário. Eu lembro até hoje que no 26 de março, que era o ano do centenário, saíram matérias minhas no Diário Gaúcho, na Zero Hora, contando sobre a história do clube, por causa dos 100 anos, né? Então, eu escrevi matérias para eles, contando toda essa história, e era uma expectativa muito grande, né, pro Santa Cruz naquele ano, e a gente acaba caindo para a segunda divisão, num jogo lá em Bento, esportivo, né, e a gente até ganhou aquele jogo, mas no fim tinha 5 resultados que poderiam Era dar tudo e paralelo nenhum dos ali, né? 5 deu. Nenhum Deus. Sabe? Então, coisas absurdas. O Grêmio não ganhar do Novo Hamburgo, o Pelotas ou o Caxias, não lembro quem, acho que o Pelotas entregou o jogo pro Pelotas lá em Caxias, sabe? Todos os resultados errados e o Santa Cruz caiu, né? Foi rebaixado. E daí, 2013, começa um pouco um processo de que vai ser do Santa Cruz, né? E o clube ainda, na época, como foi o primeiro ano que caíram 3, o Galo ainda foi o que melhor caiu, então ele, em 2014, ia dividir a cota da televisão, né? Teria em torno de 500, 600 mil pro campeonato, né? Então ainda era uma chance boa de Sim, teria uma chance temos dinheiro, financeira né? melhor que as outras. E daí naquele final de 2013 eu já tava não tava mais curtindo muito morar em Porto Alegre, não tava mais curtindo muito meu trabalho, queria dar uma mexida e sempre comentava, eu lembro de mandar na época pro Edmar Hermani, na época eu lembro de mandar mensagem no Facebook pra ele dizendo, porque eu quero participar do clube, se souber de alguém, fala de mim e tal, e ele acabou falando. E na época o gringo, que era o presidente, o Valcir Della Rosa, que assumiu, que tinha sido presidente lá em 97, quando eles fizeram uma parceria e o Galo subiu, né? Então trouxeram ele, assim, com essa história. Me convidou, perguntou se eu não queria vir trabalhar no clube como assessor de imprensa. E eu acabei, na primeira vez, mas vou ficar em Porto Alegre. Só que daí teve um dia que eu me estressei lá no trabalho, pedi demissão e eu avisei que eu tava vindo e foi isso. Conversei com ele. E logo vim trabalhar como assessor de imprensa do clube. Mas aqui no Santa Cruz nós éramos a secretária, o supervisor de futebol, o Palito, que está lá até hoje, né? 40 dizer, anos. eu acho que o Palito, quando fizeram o estádio, acharam ele lá dentro, né? Eu acho Abraço, Palito, sabe? Ó, mora aqui no coração. Ó. O Palito é gente boa pra caramba. O Palito é um baita cara sensacional. O Palito, eu me lembro quando ele foi comprar o celular, o primeiro celular dele que dava pra ter o WhatsApp, porque o pessoal ficava debochando dele, que ele não, era o único que não tinha o WhatsApp. E se o meu é de botãozinho aqui, eu quero falar comigo, me liga. O grande Palito. E uma das grandes alegrias minhas foi que eu lembro até hoje a cena nós desfilando de caminhão de bombeiro, o primeiro título do clube e ele chorando em lágrimas assim. E fico muito feliz que a gente conseguiu trazer esses títulos para ele que viveu isso tudo, né? A queda da segunda, a queda para terceira, né? Para ele que estava acostumado dia a dia de primeira divisão, tudo mais. Então, e daí ainda poder, enquanto funcionário do clube, ainda levantar uma taça, né? Então, imagino que foi algo emocionante para ele, assim como para mim e para todo mundo que tá lá no clube, né? Mas, voltando ao assunto, eu acabei virando
Eu falo bastante, tá? Se vocês Tomara. deixarem. Vamos então, lá, vamos lá. A gente perdão não. pra audiência aí, A gente mas... não tem hora. A gente não Não, tem Na eu hora. gosto verdade, de a falar. audiência tá aqui pra te ouvir. É. Não quer ver esse rostinho que... Deus, o livro. E nem isso aqui, né? E Esse eu resto. acabei, então, vindo, né, e era o Palito, a secretária, que é a Marlete, né, o outro grande beijo pra Marlete, e eu como assessor de imprensa, né, isso era o clube, e daí eu acabei, e como eu tava só como assessor de imprensa do clube, não tinha ainda outros empregos nem nada, e eu resolvi, então, viver o clube dia a dia. Então, comecei a ajudar em tudo, principalmente uma coisa que é a coisa mais chata que existe e que é irritante, mas que tem que fazer todo ano, que é o tal do PPCI do estádio. E deram pra mim isso e eu tive que, do nada, descobrir como é que eu consigo isso e vai atrás de documento e vai atrás disso, vai pedir vistoria, recebe os bombeiros, recebe a brigada, sempre eles apontam um monte de Sempre situações, vem né, uma lista mas- com um monte de coisa pra te mas, resolver. corretamente, até pelos nossos estados serem antigos, até a gente agradece que eles apontam essas coisas, porque isso quer dizer segurança também, mas é chatinho ter que ir atrás, porque daí vai lá, faz mais um monte de coisa, arruma a plaquinha aqui, a lâmpada de emergência, não sei o quê. E isso, fui atrás disso, fiz isso pro clube, comecei a participar das reuniões do futebol, de contratação, de reunião com a comissão, análise de jogo. Conheci na época o Tonho Gil, que era o treinador, sabe? Saía para jantar com eles. Comecei a frequentar principalmente uma coisa que tem o Santa Cruz, que é a confraria da sexta-feira. Ela acontece desde lá dos anos 80. Então toda sexta-feira o pessoal faz um churrasco e vai. O Telmo, o prefeito, era um que ia muito, os Hermani vão. Então tem política, tem futebol, tem sobre tudo ali, né? Então já teve muitas brigas. O pessoal conta do prefeito Telmo sair por uma porta, o Hermani sair pela outra e o Arno Franz por outra, sabe? Coisas assim bacanas do futebol. Inclusive tem o livro do Galo, e a gente sempre fala em escrever o livro B do Santa Cruz pra contar essas histórias, né? Que tem muitas, né? As histórias dos bastidores, Gente saindo com o chinelo na mão um atrás de outro, o diretor. Tem coisas bacanas, assim, né? E é engraçado. E eu gostei muito desse ambiente. Eu comecei a frequentar toda sexta-feira, conhecer o Irineu, que é do mercado Irineu, que é o que é responsável pelo churrasco, desde lá do início, né? Já foi ex-presidente, o Irineu Resch, que todo mundo acha que é o meu pai, por causa mas o meu sobrenome não é diferente, né? E assim fui me inteirando, né? E o Galo acaba jogando aquela divisão de acesso pela primeira vez, né? A gente tendo um trabalho de manter o clube ainda na parte de comunicação, redes sociais, para manter o clube ainda animado, né? A gente começa muito bem aquele campeonato, ganhando. Tinha o Éder Machado fazendo muito gol, né? O falecido Éder Machado. Só que, de repente, as coisas começam a desandar, assim. Começa a dar briga interna com a comissão, começa o time não ganhar mais. No fim, eles demitem o Tonho Gil, ou o Tonho Gil pede demissão, o treinador na época. E até é engraçado que ele volta depois no segundo turno como treinador do Avenida e sobe o Avenida. Então, coisas que... Verdade, sabe, coisas verdade, que... realmente. E o Galo, isso aí. que tinha o timão, não subiu, né? Acabou, inclusive, quase decidindo para não cair. Lá em Nova Prata, na última rodada, acabou ganhando Nova Prata lá e daí não caiu para a terceira divisão. E então acaba acontecendo terminar aquele campeonato numa situação bem ruim, assim. Pessoal desanimado, pensa, tu tava na primeira divisão ganhando 1,5 milhão, daí tu cai para a segunda divisão, ainda tem ali 500 mil da federação e não vai bem. E aí no próximo ano tu não tem nada, sabe? E tem que começar do zero. E o pessoal ali tava desacostumado nessa coisa de Não, de pensando buscar. em termos de contrato, tipo, aqui o pessoal não faz contrato muito longo para jogadores, né? Porque imagina, tu cai e tu tem uma dívida de 1 milhão e tu vai ganhar só 500. Sim, e a coisa começa a ficar complicada, assim, o desânimo, assim, de ter caído e tudo mais. E começa, assim, o clube ainda com diretores mais antigos e tal, e eu ali vi como uma oportunidade, talvez, assim, de tomar a frente, mas não como presidente na época. Eu entendia que o Galo tinha que jogar o ano inteiro, que nós estava há 20 anos sempre jogando só de janeiro a março, sabe? Então chegava novembro, tu trazia jogadores de tudo que é canto aí, que o treinador geralmente indicava,
porque o pessoal que não acompanhava, não tinha como acompanhar toda hora, porque todo mundo tem sua profissão e tal. Mas daí o treinador, alguém indicava, ia lá, juntava esses caras e montava um time, às vezes dava certo. O Galo chegava até a ir para as quartas de final do Gauchão. E às vezes dava completamente errado e por anos não, sempre batendo na trave, né? Até que caiu. E daí fechava as portas. Chegava abril, fechava as portas, sabe? No máximo tinha uma escolinha ali.